Olá pessoal, aqui é o professor Paiva e eu queria falar com vocês sobre código seguro, desenvolvimento por design, né? Hoje em dia nós temos todas as empresas preocupadas com software, porque todas elas dependem da informática, dependem da TI, dependem do desenvolvimento web, né? Então a segurança é muito importante. Mas tem uma questão que é importante. Após décadas, nós continuamos nos perguntando por que é que ainda lutamos contra bugs antigos, tradicionais. Por que é que falhas como injeção de SQL, por exemplo, que tem mais de 20 anos, continua no topo da lista de risco de segurança? Só para você ter uma ideia, um dado interessante, 66% das empresas em uma pesquisa recente com mais de 100 mil aplicações descobriu que 2/3 tinham falha grave na lista do OASP Top 10. Então isso é preocupante. Para quem não sabe, essa é uma lista dos problemas de segurança mais graves e mais comuns. E isso não é um problema pontual, é na verdade uma epidemia. E é aqui que a frustração realmente aumenta. Por quê? Porque as empresas investem recursos vultuosos, mas essas vulnerabilidades continuam ano após ano, né? Então isso é uma questão que a gente fica preocupado. O número de ataques bem-sucedidos continua a subir e as mesmas velhas vulnerabilidades estão aí no topo, aparecendo como os problemas, como a origem do problema. E essa situação nos deixa aqui com a ideia de uma escada rolante aqui, né? Que a gente corre atrás e não consegue resolver, do cachorro correndo atrás do próprio rabo. Então isso aí não sai do lugar. Então nós vamos mergulhar mais um pouco nessa questão para a gente entender o problema, né? Então nós temos aí duas equipes. De um lado, programadores. Do outro lado, as equipes de segurança. Então qual é o objetivo do programador? Construir uma solução, né? Ele quer que essa funcionalidade esteja disponível. Por outro lado, o pessoal da segurança precisa o quê? Resolver essa questão, né? Encarar essa questão. Então nós temos aí uma abordagem que tem focos diferentes. Enquanto alguns querem ter a solução, outros querem ter a solução do problema, né? Então nós precisamos urgentemente lidar com essas questões, tentar minimizar esse risco, ter as aplicações que nós precisamos, mas com um grau de segurança. Então, aonde é que está o problema? Nós vivemos um ciclo reativo, né? Essa abordagem tradicional, ela se foca em mover-se da esquerda para a direita, desenvolver, se faz uma análise tardia, se tem uma lista de bugs, né? E isso aí gera retrabalho e vamos repetir o processo, né? É um ciclo que não tem fim. É como se você chamasse um engenheiro para analisar a fundação de um prédio que já está pronto. Então, isso é um jogo injusto, né? É um jogo que é preocupante e é totalmente reativo. Isso cria um ciclo vicioso daqueles que é extremamente desgastante, né? O código é escrito para ser reescrito, para ser refeito, né? Então a maioria das ferramentas elas não estão atendendo à necessidade do desenvolver com segurança, né? Então, o resultado são programadores que são brecados e que têm que fazer a correção do problema, né? Então, é um processo lento e que simplesmente não tem solução. Se você pensar bem, nós temos aí um grupo de especialistas, um especialista para grupos de 50 a 100 programadores, o que cria um estrangulamento, né? Então esse estrangulamento nos leva a crer que nós precisamos ter uma mudança de mentalidade, né? Nós precisamos lidar com essas questões para que possamos contornar esse problema de mentalidade que nós temos, né? Então, os programadores não precisam ser especialistas em segurança, mas eles precisam ser a primeira linha de defesa, né? Então eles precisam ajudar na prevenção, né? Então essa necessidade de formar os nossos programadores faz com que eles tenham a responsabilidade com segurança. Nós precisamos ter uma equipe que tenha na sua concepção a ideia de segurança proativa, né? Nós vamos desenvolver levando em conta as necessidades de segurança, não é? Então essa ideia é boa, mas será que ela funciona na prática?
A segurança proativa não é só um conceito bonito, mas é um conjunto de princípios e ferramentas concretas que podem ser integradas diretamente no dia a dia do desenvolvimento de software. A segurança proativa nos leva a pensar que ela deve ser pensada desde o início, né? Já a partir do design. A segurança é um requisito importante e deve ser levado em conta. O código é escrito de forma segura. Nós fazemos testes também ao longo do processo de desenvolvimento para checar a vulnerabilidade. As operações também precisam estar cercadas dessas preocupações com segurança. Então, nesse sentido aí, para tornar a coisa mais prática, nós estamos apresentando aqui uma lista da OASP, né, que é uma referência na área e que apresenta um guia de excelência com controles proativos. No caso aqui, você tem 8 itens aqui que vão desde a definição de requisito até a proteção de dados no outro lado. Mas, professor, como é que funciona isso na prática? Nós temos aqui um exemplo de um código concreto, onde do lado esquerdo você permite o acesso direto ao kernel do sistema operacional. Do lado direito você usa uma API, que pode filtrar o comando que vai ser usado, evitando, por exemplo, a injeção de comandos do sistema operacional diretamente, o que é um problema muito sério, né? E que pode ser evitado com uma simples mudança, né? Então, buscando o quê? Codificar melhor e mais rápido, né? Então nós podemos trabalhar nesse sentido com a questão da mudança de mentalidade. Não se trata apenas de evitar os ataques, mas de construir software de melhor qualidade e mais rápido e com a recompensa melhor, a recompensa da proatividade, né? Melhorando a questão da produtividade, redução do retrabalho, que se gasta muito, lançamentos mais rápidos, menor risco do negócio e conformidade com as questões de ordem legal e os requisitos de segurança. Então, a questão do abraçar a segurança deixa de ser um fardo, mas é uma oportunidade para escrever aplicações melhores que estejam à altura da nossa necessidade e que possa prover as soluções seguras que nós precisamos no âmbito da nossa empresa. Então fica a reflexão. E se o código de qualidade significasse código seguro, né? E aí a gente estaria trabalhando no mesmo sentido, a gente estaria trabalhando no sentido de mudança de mentalidade. O código já não é só fazer o código funcionar, é construí-lo de forma segura desde o primeiro momento. Então fica essa reflexão. Professor Paiva, um grande abraço, curta, se inscreva no canal e estamos juntos. Até a próxima.